Bom, falando em políticos, tem também a situação do Jorge Seife, né, que hoje começa o julgamento, a possibilidade de cassação dele. O Tribunal Superior Eleitoral começou a julgar hoje a ação que pede a cassação do senador Jorge Seife, ele que é do PL de Santa Catarina. E o que pesa contra ele? Ele é acusado de abuso de poder econômico, incluindo o uso da estrutura e equipes do empresário Luciano Hang, para a campanha dele. O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela procedência da ação. O relator do caso é o ministro Floriano de Azevedo Marques. A ação contra a Seife foi rejeitada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina em novembro do ano passado. O caso chegou agora ao Tribunal Superior Eleitoral, que dará a palavra final sobre a ação. Ele foi eleito agora em 22, né, senador. Atuou no governo Bolsonaro, ele foi secretário nacional de pesca e é alguém muito próximo, né, do núcleo ali de Bolsonaro, sempre um grande defensor de Bolsonaro, dos seus filhos. Começa com você agora, Josias. Qual é essa diferença aí do julgamento dele e de Sérgio Moro? Tem alguma semelhança? O julgamento dele chega no Tribunal Superior Eleitoral depois de ter passado pelo Regional de Santa Catarina. A semelhança é que ambos passaram pelo governo Bolsonaro e se lambuzaram desse bolsonarismo difuso, né? Mas não passa disso, Fabiola, porque o que está em discussão no caso do Sérgio Moro é a utilização de verbas partidárias e eleitorais para financiar uma pré-campanha que depois, frustrada a pré-campanha presidencial, teria influenciado, desbalanceado uma disputa para o Senado no Paraná. Aqui, a acusação é até mais grave, porque o que se apura, nesse caso do Jorge Seife, é o aparelhamento privado da eleição. Uma empresa, a empresa a Avan, do Luciano Hang, virou um comitê de campanha do Jorge Seife, cedeu helicópteros, cedeu estrutura para a campanha, e isso não teria sido contabilizado por ele, né? E não foi o único Jorge Seife a se beneficiar dessa, desse eleitoralismo privado do Luciano Hang. Não é o primeiro. Já houve cassação pelo mesmo tipo de delito, né? E o Jorge Seife está com o mandato a prêmio. Se o TSE mantiver uma lógica que levou à cassação por razões muito assemelhadas de um prefeito ali da cidade catarinense de Brusque no ano passado, mantendo a lógica, o TSE caça o Jorge Seife. Não sei se o veredito será dado hoje, que a sessão será à noite, né? E como costuma ocorrer no Tribunal Superior Eleitoral, se ninguém pedir vista, pode ser proferido ainda o veredito ainda hoje. Do contrário, esse julgamento pode ser adiado. O que estimula a percepção ou o receio de que possa haver algum pedido de vista é o fato de que o relator não disponibilizou o voto. Então, os demais ministros, são 7 ministros, né? Os ministros estão no escuro, não sabem qual vai ser o posicionamento do relator, mas a tendência é de que o relator vote pela cassação, né? Então é preciso aguardar, mas há elementos para isso, há elementos que justifiquem a cassação. E o Jorge Seife, inclusive, está hoje tentando um distanciamento em relação ao Luciano Hang, que é impossível. Os dois estão umbilicalmente vinculados, né? Então, o material existe. Se o TSE mantiver a coerência que o levou a caçar o prefeito de Brusque, pelo mesmo vínculo impuro de um processo eleitoral com os interesses econômicos do dono da Avan, esse senador vai ser cassado. Quem é ele, né, o Sakamoto? Até a pessoa falou assim, eu preciso falar mais sobre esse personagem Jorge Seife, né? Qual é o papel que ele tem desempenhado na política brasileira?
que isso também é aí algo que está sendo analisado. Como é que você vê aí esse julgamento hoje no Tribunal Superior Eleitoral? Acha que existe uma possibilidade de cassação dele? E o que hoje ele representa na política, ô Sakamoto? Se eu tivesse cascalho para apostar, eu apostaria na cassação do SAFE, junto ao TSE. A situação realmente, como colocou o Josias, é bem pior e bem mais grave do que a questão do Moro, ou mesmo a questão do Dallagnol durante a que foi também cassado, né? E aí, nesse sentido, pouco importa que o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina absolveu o SAFE por unanimidade. O mesmo tinha acontecido com o Dallagnol, mas chegando no Tribunal Superior Eleitoral, isso aí foi revisto, porque cabe aos tribunais superiores uniformizar a jurisprudência, verificar como esse tema vem sendo tratado em território nacional. O SAFE, ele é uma figura para quem assistia por prazer ou por ossos do ofício as lives de Bolsonaro durante a presidência. Lembra bem, o SAFE era uma figurinha bastante presente, bastante costumeira nas lives, né? Ele cuidava da área da pesca, mas muitas vezes nas lives servia como um assessor para assuntos aleatórios do próprio Jair Bolsonaro ou em outros ambientes, né? E a intimidade do Seif com a família Bolsonaro, com os filhos, né, com a família era tanta que o Bolsonaro já chamou ele, né, de filho 06. Né, o Bolsonaro tem 4 filhos homens, né, 3 na política, um quarto vai entrar agora, que é o Jair Renan, a filha, que é adolescente, que é a Laura, e o Seif era chamado de filho 06, né, ou de 06 pelo Bolsonaro, tamanha era a proximidade. E aí, é claro, ele colou na imagem do Bolsonaro para a candidatura ao Senado. Essa candidatura ao Senado é interessante em Santa Catarina, porque em determinado momento, lá atrás, aventou-se que o próprio Luciano Hang poderia ser o candidato. Daí o Hang, ele começou a entrar nos holofotes, processos em tribunais, por conta exatamente desse comportamento promíscuo com o bolsonarismo, né? Tanto é que o Hang foi até condenado pela Justiça do Trabalho, cabe recurso ainda, né? Mas um caso multimilionário, porque por pressionar os seus próprios funcionários da rede Avan a votarem em Bolsonaro ainda no longínquo ano de 2018. Né? Então, o que acontece? O Hang já tem condenações por conta desse comportamento, é citado em investigações como parte de empresários que apoiariam ações golpistas de Jair Bolsonaro, né, através daquelas mensagens que surgiram nas investigações por conta do telefone apreendido de Mauro Cid, entre outras pessoas, né? O Hang aparecia também junto com outros grandes empresários, o Nigre, o pessoal do Coco Bambu e por aí vai, né? E o Hang, neste caso específico, né? Ele, pelo que foi colocado, e esse caso, inclusive, ele vem de uma denúncia do jornal Valor Econômico de outubro de 2022, mostrando como todo o poder econômico da Avan, que é uma das maiores redes varejistas do Brasil, estava sendo usado para eleger o SAFE em Santa Catarina, que é o berço da Avan, né? A Avan é de Brusque, né? Então ela é o berço da Avan e foi tudo isso. Como colocou o Josias, né? Você teve o quê? Houve divulgação de foto, de release, de discurso, de entrevista, até a agenda de campanha do CEF era divulgada pela Avan, usavam mail, usavam o logotipo da empresa de uma forma mostrando que eles tinham certeza que não seriam pegos e nem ele seria punido, porque eles inclusive tinham certeza que o Jair Bolsonaro ia ser reeleito e impediria que isso acontecesse. Quem precisava de informação de campanha do SAFE procurava a Avan. Você teve release, tem um trecho de um release aqui, ó, aspas, Luciano Hang e Jorge Seife convidam para a coletiva imprensa, né? E ele, na verdade, ou seja, era um negócio descarado, e aí estrutura de transporte e tudo, e vamos lembrar que a legislação eleitoral brasileira impede que empresas doem recursos de campanha, seja recursos físicos, seja serviços e produtos, né? Então, a chance do SAFE ser caçado é grande. E só para terminar, Fabiola, uma curiosidade, ontem, numa entrevista publicada pela coluna da nossa colega Malu Gaspar no Globo, no Rio de Janeiro, o Seif falou, olha, não tem problema, se me caçar, já sabendo que o negócio estava ruim pro lado dele, se me caçar, o mesmo grupo vai assumir aqui, vai ter Eduardo Bolsonaro, vai ter Michele Bolsonaro aqui em Santa Catarina. Bem, o povo de Santa Catarina é livre para votar em quem quiser votar em outro bolsonarista, o que deve acontecer porque é um estado bolsonarista, que vote. A questão é que não é tão simples botar Michele e Eduardo lá para serem eleitos pelo povo de Santa Catarina, até porque o pessoal está muito de olho nessas pedaladas eleitorais de agora em diante.
Inclusive nas redes sociais ele até colocou, né, ontem até, colocou ali o ranking dos políticos. E aí ele fala assim: durante todo o ano de 2023 fui avaliado pelo ranking dos políticos como o melhor senador de Santa Catarina e um dos melhores parlamentares do Congresso Nacional. Fui homenageado. Em 2024 sigo sendo avaliado como melhor parlamentar. Muito obrigado por esse reconhecimento. Muito obrigado, Santa Catarina. E ele colocando aí, foi o post, não fala sobre a expectativa do julgamento, mas ele aí jogando para sua torcida, né, o Sakamoto, porque tem sido esse papel, né? Um pouco é o que ele pode fazer, né, nesse momento, inclusive, né? Neste momento, o que Jorge Seife pode fazer é tentar se cacifar, tentar angariar. Por quê? Porque ele está fazendo isso para gerar mobilização popular junto à base bolsonarista, para que os bolsonaristas encham as caixas postais de WhatsApp, de Twitter, de redes sociais, de e-mail dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Agora, é uma tática burra, né? Uma tática que talvez sirva só para o day after, ou seja, para ele continuar, ele se vitimizar e ele se colocar como uma espécie de mártir pela liberdade, blá, 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 que o bolsonarismo adora fazer. Mas, sinceramente, essa tática é péssima junto aos ministros do TSE. É capaz até de gente que votaria a favor dele, se ele fizer isso, passe a votar contra porque se sentiu assediado. Aliás, começou o julgamento, né? Fala, Josias. Começou esse julgamento, Fabiola? Começou, eu ia colocar um trechinho aqui, ó. Tá acontecendo neste momento o julgamento. A gente tá aqui, vamos colocar um trechinho. Ali estava presente efetivamente essa burla à igualdade entre os candidatos, em benefício, dentro desse jogo político, em benefício de um candidato com a utilização massiva do poderio econômico. A paridade de armas ela foi quebrada, ela foi afastada. As estruturas das lojas Avan, que estavam totalmente a serviço da candidatura de Jorge Seife, desde recursos humanos, assessoria de comunicação, de marketing, estrutura física. Tá aí um trechinho do julgamento. Fala o que você ia falar, Josias. O Jorge Seife, ele se considera, evidentemente, o melhor senador que ele já conheceu, né? Mas para definir a qualidade de um senador que se considera excepcional, seria necessário definir quesitos, escolher índices, acertar os critérios, né? Porque por qualquer critério que se analise, o Jorge Seife exerce um mandato medíocre. Medíocre mesmo. Não há nada de eloquente que possa ser atribuído a ele no exercício desse mandato de senador, né? E no caso dele, Fabiola, diferentemente do que se passa com o Sérgio Moro, o abuso do poder econômico foi cometido não na pré-campanha, mas na própria campanha. Diferentemente também do que se atribui ao Moro, a origem dos recursos gastos na pré-campanha do Moro, que agora estão sendo aferidos para verificar se houve um desbalanceamento na disputa para o Senado lá no Paraná. Aqui não. Aqui, na campanha do Moro, era recurso partidário que foi contabilizado. Aqui não foi nem contabilizado. É dinheiro da Avan, recursos da Avan, estrutura da Avan, colocado a serviço da campanha, e que não entrou na contabilidade da campanha. Então, é desvio de grossa magnitude, né? Então, realmente, o TSE tem que analisar esse caso com muito rigor, assim como fez em relação ao prefeito lá de Brusque, o José Ari, que foi cassado em março do ano passado. Aqui não há muito espaço para tergiversação, não. É preciso aplicar a lei com o rigor máximo, porque as evidências são muito fartas.